Vem cá, a nomofobia, olha, presta atenção, parece um palavrão, mas não é. Nomofobia é um distúrbio cada vez mais frequente, mas ainda pouco falado, ainda mais com esse nome, né? Mas para entender o que é isso, eu vou começar te fazendo já uma pergunta que eu te fiz lá antes do intervalo. Se for preciso ficar 24 horas sem acesso ao celular, você consegue? Sem dar nenhuma espiadinha, nem no do coleguinha, nem no do pai, nem no da mãe, nem no do irmão. Não, não pode olhar celular. Independente da sua resposta, falar nem sempre é o mesmo que fazer, gente. E no fundo, a gente nem sempre sabe a resposta dessa pergunta, né? Então, para abrir um pouquinho mais esse assunto, falar mais sobre os malefícios, os benefícios, o que acontece, o que deixa de acontecer, o superpsicólogo Eduardo Peruso está aqui comigo. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Que bom, viu? Vamos falar desse assunto que dá o que falar, viu? E aí, primeiro, você é muito conectado no celular, Eduardo? Mais do que devia. Mas tô me policiando ultimamente também. Tô cuidando ali. Mas eu acho que tá todo mundo meio assim, principalmente nessa geração, né? Eu mesmo, Patrícia, eu também preciso ir muito do meu celular, principalmente para trabalho. O problema é que às vezes a gente pega nessa coisa do, preciso pro trabalho, e quando você vê, você tá vendo coisa aleatória ali, que não é bem do trabalho, não. Aí eu te pergunto, quando que começa a caracterizar? Tem sintomas que começam a caracterizar que é uma nomofobia? Então, Patrícia, eu acredito que o sintoma da nomofobia é, por exemplo, você fazer coisas simples do seu dia a dia e você precisar do celular, né? Coisas que, de repente, não precisa da utilização do celular, mas tipo assim, não, eu vou fazer com o celular, eu preciso do celular. Então, um dos sintomas são esse, fora, né? Por exemplo, se fica sem o celular, acaba se sentindo com ataque, o coração mais acelerado, falta de ar, se sente desconfortável, né? Então, esses são alguns sintomas que podem estar indicando quando a pessoa está sem o telefone, o celular, ou o tablet, enfim. Tá, a nomofobia, ela é um distúrbio, ela é uma doença? Como que ela é caracterizada assim? Então, a nomofobia é uma nomenclatura que ela ganhou força agora infelizmente com a pandemia, né? E daí que no significa não, de mobile, de celular, né? E fobia, que é o medo, né? De ficar sem aquilo ali, né? Então, assim, ela se caracterizou por essa questão de ficar sem o celular, de, por exemplo, que nem eu falei, pegar coisas simples do dia a dia e precisar do telefone, né? Então, acabou se caracterizando nisso aí. Então, e você veja só, quando o Eduardo fala assim, coisa simples, eu tava aqui tentando puxar na minha memória, né? Ai, meu Deus, será que eu também, né, às vezes faço isso e tal? Quem nunca, por exemplo, vai pra cozinha, vai cozinhar, né? Normal, vou fazer ali um arrozinho, um feijão, um negocinho. Tem o tempo do cozimento das coisas ali, você tem que ficar meio atento, mas você tem que, né? Eu já me peguei levando o celular junto pra cozinha, enquanto tá mexendo aqui, tô olhando ali, tá fervendo ali, você tá de olho ali no celular. Então, são coisas pequenas no dia a dia em que você acaba levando o celular, sendo que não há uma necessidade disso. É isso, Eduardo? Exatamente. É como se ficasse sem o celular, tivesse perdendo alguma coisa, tivesse esquecendo alguma coisa, o que é compreensível também. Mas a questão é que quando chega no ponto que fica sem, né? Que daí chega naquela questão tipo, meu Deus, eu tô me sentindo desconfortável, eu preciso de um telefone, do meu celular aqui perto para me acompanhar as coisas, acompanhar tudo que está acontecendo, né? Então, é nesse ponto que daí já dá para se considerar uma nomofobia, digamos assim. E é cada vez mais cedo, né, Eduardo, o uso do celular. Por exemplo, a criançada, se você der um celular para um bebê, né? Não pequenininho que não, né, sabe, mas ali um aninho, sei lá, alguns meses, já tá sentando alguma coisa assim, a primeira coisinha é o dedinho. Quem tem filho pequeno em casa sabe, aqui os dedinhos vão rapidinho. Aí eu fico imaginando, por exemplo, a minha geração, eu tenho 35 anos, gente. Ai, não parece? Obrigada. Enfim, a minha geração, eu fui ter celular, aqueles tijolos, chamavam de tijolinho, vocês sabem qual que eu tô falando, né? Os tijolinhos, eu já tinha 16, 17 anos, eu acho. E hoje em dia a gente usa muito. Agora imagina essa geração de agora que com 3, 4 aninhos, às vezes o pai e a mãe vão trocar de celular e passa aquele celular para a criaturinha, entende? Como que vai ser? Ou seja, desde cedo ela já está tendo aquele apego pelo celular? É isso? Eu costumo dizer que o celular é a nova chupeta, né? Oxe, é verdade. Né? É a nova chupeta. Então, assim, você dá o celular para a criança ela fica ali com o celular e tal. Então, ela acaba conhecendo o mundo, de certa forma, por ali também, né? E é importante
ter um cuidado nessa questão, né? Porque a gente entende que a internet, assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, né? Então, assim, o quanto é importante essa questão de, tipo assim, não ver o mundo pelo celular, mas talvez ver o mundo como ele realmente é, como ele é fora do telefone, né? Então, assim, tem crianças que hoje em dia não, enfim, precisam do celular. Tem adultos também, né, que fazem a utilização do telefone também, que se socializam pelo telefone. Então, todo mundo está, digamos assim, todo mundo está em risco para entrar nessa questão de não ficar sem o celular, né? E você bem falou, Eduardo, no começo da sua fala, que a pandemia acentuou muito isso, né? Porque na pandemia as pessoas não podiam estar com contato físico e restou essa forma virtual de se fazer isso. É isso, né? Exatamente. Porque o que aconteceu, né, Patrícia? Foi uma situação, uma crise sanitária que pegou a gente de repente, né? Então a gente teve que parar de se socializar no presencial, digamos assim, e tivemos que achar alguma outra maneira para se socializar. O que a gente fez? Foi para celular, tablet, computador, né? A questão é que o isolamento social acabou, né? E daí, quando a gente se confronta com a realidade, assusta bastante. Então, quanto é importante, é importante se compreender que foi a única maneira que encontrou para lidar com isso, mas é importante também, aos pouquinhos, e também buscar ajuda, se necessário, de um psicólogo, psiquiatra, para poder tá entrando nessa realidade de volta, né? Para a pessoa saber se ela está precisando de uma ajuda, seria essa questão, por exemplo, de realmente, não, vou ficar 24 horas sem o celular, ela mesmo se testar, digamos assim? Ou não, ela já, por conta de nunca desgrudar do celular, ela já vai saber, não, eu sou dessas, eu preciso buscar ajuda. É importante em qualquer das questões, né? Tipo assim, quando tá fazendo, enfim, vai no terapeuta, explica, né? Eu quero ver se eu tô mesmo com essa questão, se eu não tô. Então é importante buscar ajuda, né? De qualquer forma, né? Então... E se estiver, e daí? E daí é terapia, o processo terapêutico, tudo, né? Para a pessoa também entender por que ela tá com aquele... Ela precisa do celular para ela se socializar, né? É que nem eu sempre falo, quando a pessoa ela entende aquilo que está acontecendo com ela, fica muito mais fácil dela lidar com aquilo ali, né? Então, o quanto é importante a pessoa ela explorar esse sentimento e até dizer, não, eu preciso do telefone, né? Para poder entender o porquê também que está precisando dessa ferramenta para poder fazer as coisas. As causas por detrás desse apego todo com o aparelho celular, digamos assim. Ou não só o aparelho celular, mas esse apego de querer estar sempre conectado, vendo coisas, né? Enfim, porque hoje em dia também os tablets, né? O pessoal também usa bastante tablets, enfim. Mas a gente pega ali o aparelhinho celular, que é o mais fácil, geralmente o pessoal tem mais na mão, ali, juntinho com todo mundo. Então, o primeiro passo é se autoconhecer e, se autoconhecendo, buscar essa ajuda. Isso. E depois é um passinho de cada vez para sair desse ciclo. Exatamente, né? É porque assim, Patrícia, o problema não é ficar sem usar o celular, né? A questão é como que está sendo utilizado. Entende? Então, assim, mas então quer dizer que agora eu preciso ficar sem o telefone? Não, porque tem muita coisa no dia de hoje que a gente precisa do telefone. Sim. A questão é como está sendo utilizado. Então, dentro por exemplo, do processo terapêutico, a pessoa também ela pode encontrar a melhor maneira para ela utilizar isso daí, que não seja de uma maneira prejudicial para ela mesma, né? E a gente observa que, eu até estava vendo algumas matérias, enfim, de pessoas que estão se isolando, digamos assim, do mundo inteiro e tal, para fazer como se fossem retiros, mas não é bem essa palavra, mas estão se retirando mesmo para ficar sem o celular, para desintoxicar, como se fosse desintoxicada do aparelho celular, da internet, desse mundo tecnológico, para depois voltarem para a sociedade e daí tentarem, ou seja, isso aí daí já é um extremo, né, Eduardo? Acaba sendo um extremo porque tem aquele impacto, né? Que nem, por exemplo, a gente citou a pandemia foi uma coisa que pegou a gente de surpresa e a gente está vendo o impacto que teve, né? Então, quando você tira o celular assim, é que depende muito de cada um. Tem pessoas que não, tem pessoas que é tranquilo, mas tem outras pessoas que não. Se você tira o celular, fica ali uma semana, um final de semana, quando essa pessoa se confronta com a realidade, assusta. Porque é uma coisa que ela, enfim, está vendo pela primeira vez, são situações que ela está procurando achar uma maneira de lidar,
né? Então, assim, abrupta, assim, para a maioria das pessoas acaba não funcionando, né? Entendi. O melhor é essa coisa de se conhecer e aos poucos tentando lidar com essa situação mesmo, é isso? Exatamente, exatamente. Perfeito, Eduardo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Vitrine Revista, Eu que agradeço, Patrícia. Falando de um tema tão polêmico nos dias de hoje, né? Que quem não gosta, né? De um celular ali na mão, buscando alguma coisinha, às vezes para se divertir, passar um tempo, né? Não estamos condenando isso, gente, de forma alguma. Mas tudo que... Eu sempre falo aqui no programa, tudo que é excesso faz mal. Faz mal, exatamente. Passa o seu Instagram, meu lindo. Bom, meu Instagram é o @pseduardoperuso. Então o pessoal pode ir lá, seguir lá, mandar mensagem lá que a gente está lá à disposição. Perfeito. Até uma próxima. Obrigado.